Ela vamos ler um pouquinho antes, eu acho que vai se tornar melhor, que nós vamos compartilhar com a igreja, tá bom? É a partir do versículo 9, né? A partir do versículo 9, o texto bíblico diz assim: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Repita comigo: diga aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel que marchem. que marchem. Mais uma vez. Diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Diga à igreja, Casa do Oleiro, no bairro Soares, que marchem. Amém? Vamos repetir? Diga à igreja, Casa do Oleiro, no bairro Soares, que marchem. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio que me concede compartilhar nesta noite a tua palavra aqui neste lugar. Deus, esta é a casa do Senhor. Este lugar não é outro, Pai, senão a casa do Senhor. E aqui estão teus filhos para ouvir tua voz e serem abençoados por ti nesta hora, Deus. Pai, eu sei que provavelmente alguns devem assistir pelo vídeo, minha filha está gravando também, para que alguns possam posteriormente ouvir do seu lar, porque alguns estão em estado de, ó Deus, um resguardo maior devido a toda essa pandemia que estamos vivendo, mas que a bênção do Senhor os atinja também nos seus lares e a todos que aqui estão de maneira especial, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Glórias a Deus, podem se assentar, por favor. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, meus queridos. Eu estava esses dias meditando em algumas coisas e aí meditando sobre o que eu poderia compartilhar com os irmãos, e logicamente a gente acaba sempre trazendo alguma coisa que tem a ver com a realidade atual na qual nós estamos vivendo. Eu queria compartilhar com os irmãos que eu estava vivendo um momento assim tanto quanto angustiante no meu coração. Eu conversava com um pastor amigo meu esses dias e eu falava com ele da necessidade que nós tínhamos de bater um papo, de conversar, e ele até propôs que eu fizesse isso com mais alguns pastores, da mesma maneira que vocês estão aqui guardando os devidos espaços de segurança para podermos discutir sobre esse novo momento e o que nós poderíamos fazer estrategicamente para poder resguardar o nosso povo neste momento atual, mas também estava conversando com ele sobre uma preocupação que me veio ao coração. Eu conversava com um amigo nosso, o pastor Rosildo, o William conhece, o Aquiles, e o Aquiles me colocava a mesma preocupação de que muitas pessoas já há algum tempo têm se habituado a uma igreja moderna, onde assistem os cultos por internet, mesmo antes da pandemia, assistem mensagens pela internet, muitas vezes chegam até a questionar o próprio pastor, porque ouvem coisas que muitas vezes destoam daquilo que eles estão habituados a ouvir, e muitas vezes por não ter um bom senso e não ter uma capacidade de análise crítica, acabam assistindo qualquer coisa pela internet
e isso acaba gerando grandes problemas em muitas igrejas. Algumas igrejas já faziam a Santa Ceia pela internet, entregavam seus dízimos pelo correio e a pessoa sequer cultuava. E a preocupação que o Aquiles me colocou foi o fato de que, pelo fato de muitas igrejas não estarem reunidas, muitas pessoas que já estavam habituadas e agora com essa situação, depois dessa crise, depois de tudo isso, estarem tão acostumados que não desejem mais retornar a cultuar juntamente com os irmãos da igreja. Isso é um fato que infelizmente pode acometer, porque já vinha acometendo a igreja há algum tempo, né? Muitas pessoas que talvez falem assim, eu não estava nem sentindo falta da igreja. E infelizmente a grande realidade é que muitas pessoas não sentem falta da igreja, porque às vezes falta uma comunhão real que faça com que as pessoas estejam coesas entre si, estejam realmente unidas e sintam que é essencial estarmos reunidos como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos, cada um de nós, membros deste corpo. E você não vai ver uma mãozinha saindo por aí sozinha sem o corpo, vai? Só no filme de terror, né? Da família Adams, concorda? Aí você vai ver a mão andando sozinha. Mas, em regra, o que nós sabemos é que temos que estar juntos. Todas as características da igreja denotam a ideia de comunhão, porque a igreja é chamada de rebanho. Rebanho diz respeito a um grupo de ovelhas. Uma ovelha sozinha não é rebanho, é uma presa fácil para o inimigo. A igreja também é um exército, e um soldado sem exército é um desertor. A igreja também é um edifício, e você não vai ver um amontoado de tijolos jogados lá de fora e dizer que aquilo é um edifício. O edifício são vários tijolos que estão cimentados, estão armados, estão colocados de maneira que estejam todos juntos e bem consolidados. A igreja também é chamada de videira. E aí você vai falar, a Bíblia fala da importância dos ramos estarem ligados ao tronco. Portanto, toda a simbologia que se faz da igreja, eu poderia enumerar mais umas tantas aqui, e todas elas vão falar da importância da comunhão. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que se você pode estar aqui, tá certo? Se resguardando, esteja. Eu sei que existem muitas, eu mandei esses dias no grupo do Querido, para os irmãos pensarem e refletirem sobre alguns posicionamentos de pastores e de líderes espirituais que às vezes colocam que as igrejas, respeitando as autoridades constituídas, não podem abrir, não devem abrir. E outro pastor, outro irmão, colocou que a gente tem que ter bom senso e pensar na posição do pastor, porque muitas vezes os pastores são criticados. Você vai entender já o que tem a ver com a mensagem. Os pastores são criticados porque se não abrem a igreja para resguardar o povo diz que é falta de fé. Se abre a igreja e coloca o povo cultuando, alguns vão dizer que o pastor é um irresponsável que está colocando, expondo o povo ao risco. Se o pastor não cumprimenta, esse pastor ele está com falta de fé, não quer desenvolver comunhão, o amor, é falta de fé. Se o pastor cumprimenta, esse pastor está expondo a gente ao risco. Eu não vou lá não, porque o pastor vai me cumprimentar e eu não quero ser cumprimentado. E aí, de qualquer maneira, o seu pastor é sempre crucificado. Então, mais do que nunca, é o momento da gente entender que nós estamos vivendo uma situação que nós jamais vivemos antes, como cristãos nesse século. Né? No século, nós estamos vivendo já um século novo, né? Está começando agora, né? Mas no século passado, há 100 anos atrás, a igreja vivenciou isso, e a minha filha me perguntava assim, pai, como que a igreja conseguiu lidar com essa situação naquela época? Eu falei, é uma questão da gente pesquisar e analisar. Como que a igreja conseguiu lidar com essa situação naquela época? Porque naquela época não tinha internet, não tinha televisão. Hoje nós buscamos algumas estratégias na rede social para poder, de alguma forma, falar para a igreja da palavra de Deus. Naquela época não tinha nada disso. As pessoas morriam, e porque não tinha também essa condição de hospital, essa tecnologia toda, as pessoas eram colocadas do lado de fora da própria casa, depois de mortas, porque não tinha nem como enterrar. Assim era a pandemia 100 anos atrás, da gripe espanhola. Infelizmente, mas como foi que a igreja conseguiu lidar com isso? É uma pergunta para nós, assim, como que nós vamos lidar com isso hoje? Alguns irmãos optaram por ficar em casa, na discussão que eu coloquei no nosso grupo, e a gente tem que respeitar, porque é o livre-arbítrio de cada um e a posição de cada um. Mas o que o irmão não pode deixar de fazer dentro de casa é de adorar a Deus, é de cultuar, é de louvar, é de continuar buscando o Senhor.
E é responsabilidade dos pastores e líderes, de alguma forma, dar uma assistência, estar próximo desses irmãos enquanto estão passando por uma privação, uma dificuldade maior. Esse pastor amigo meu com quem eu conversava é um pastor do grupo de risco. Mas ele tinha que atender a igreja, porque a igreja exigia isso dele. Então ele está lá, provavelmente, cultuando com os irmãos, se expondo, porque ele é uma pessoa também, não só por questão da idade, mas também por hipertensão e outra situação, está lá, exposto. Muitas vezes, a igreja ainda condenaria se ele não estivesse, né? E alguns provavelmente o estão condenando porque ele está lá. Ou seja, de qualquer forma, os líderes espirituais neste momento são criticados. E aí eu quero colocar para vocês o que isso tem a ver com esse texto. A palavra de Deus nos fala que o povo de Israel havia saído da escravidão do Egito. Após 400 anos de escravidão, eles haviam saído de um momento onde o povo havia passado por 10 pragas. Não foi uma praga apenas, foram 10 pragas que acometeram o povo do Egito. O povo de Israel foi poupado daquela situação toda, mas depois de tudo isso o povo sai livre. Estão indo para a terra prometida, uma terra que manda leite e mel, conforme a promessa de Deus. Mas quando esse povo está indo para a terra prometida, eles se deparam com alguns obstáculos, porque eles se achegam diante do Mar Vermelho. E a palavra de Deus diz que no seu encalço havia o exército de Faraó, com todos os seus carros, cavalos, cavaleiros haviam no seu encalço. Mas a palavra de Deus diz que esse povo, então, encurralado, começa a questionar o seu líder, como hoje muitos têm questionado os seus líderes. E eles começaram a questionar Moisés: por que nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto? É assim que acontece com muitos membros agora. Por que o pastor não está abrindo a igreja? Por que o pastor está abrindo a igreja? Ou seja, o líder é sempre questionado. E aquele líder foi questionado: por que nos tiraste de lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? Diante deles estava o Mar Vermelho, no seu encalço vinha Faraó com o seu exército, do lado da montanha, do outro lado dos chacais do deserto, os lobos do deserto. Ou seja, eles estavam cercados por todos os lados. E eu estava em casa esses dias e eu estava um tanto quanto angustiado, eu mesmo, porque é um momento em que às vezes nós começamos a viver um momento assim meio de angústia. E agora, Deus, como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter uma perspectiva nova para trabalhar com a igreja. Por quê? Porque dizem que agora é um momento novo e nós temos que acostumar com esse novo momento, com o novo normal. Como é que nós vamos lidar com esse novo normal? O povo de máscara sempre, e a gente não pode abraçar, e a gente não pode beijar, porque isso é uma realidade que faz parte da igreja. O ósculo santo, o abraço, carinho, toque. Tem uma mensagem que eu costumo pregar sobre o leproso, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo chegou naquele leproso, e aquele leproso, o leproso chegou diante de Jesus, né? E pediu para ser limpo. Jesus então tocou aquele leproso e depois falou: seja curado. Aquele leproso provavelmente não era tocado por uma pessoa há muitos e muitos anos, porque os leprosos naquela época eram colocados para fora da cidade, na cidade dos leprosos, e ele se atreveu a entrar na cidade porque ele ouviu falar de Jesus. Talvez a sua orelha estivesse caindo, o seu nariz. Aquele homem estava numa situação de putrefação, cheirando mal. Quando ele chegou na cidade, algumas pessoas ficaram horrorizadas, as mães taparam o rosto dos filhos para que não observasse aquela cena tão horripilante daquele homem que estava chegando em Jesus. E aí a primeira coisa que Jesus faz é tocar aquele homem, que provavelmente tinha deixado uma família com o pai, com filhos, com a esposa. E há quanto tempo ele não tinha um abraço com alguém, da esposa, dos filhos, carinho, toque. E naquele dia, quando Jesus toca aquele homem,